gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser o relato do meu parto. Então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Então, antes de começar o relato, eu vou relatar um pouquinho como foi a minha gestação. A minha gestação, ela não tinha nenhum risco, porque eu não sou fumante, não consumi, nunca consumi bebidas alcoólicas e também minha saúde, minha alimentação sempre foi muito boa. Então, os médicos dizem que é uma gestação de risco habitual, ou seja, não tem nenhum risco. E eu também me exercitei o máximo que eu conseguia e mantive a alimentação também o máximo que eu conseguia bem, boa. Eu, Rayane, desejava um parto normal, porque era o que eu queria, também por ser melhor para a mulher e para o bebê. Então eu queria um parto normal. Só que não foi o que aconteceu. Vocês vão ver o que levou para que no final das contas ocorresse um parto cesárea, uma cesariana. Então vamos lá, pessoal. Então, eu estava com 39 semanas e 4 dias de gestação e até então não tinha percebido, notado e nem sentido nenhum sinal de que Nicolas estaria chegando. Na verdade, minha barriga estava um pouquinho baixa, mas fora isso, nada de muito alarmante. Então aconteceu que na madrugada do sábado para o domingo, mais ou menos 2 horas da manhã, se eu não me engano, eu fui até o banheiro e tive um sangramento. E como eu nunca tinha tido nada disso na gestação toda, eu fiquei um pouco assim, ainda mais por estar no final da gestação. E acordei meu marido e falei, acho melhor a gente ir pro hospital. Ele perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu falei que não. Então fomos até o hospital para fazer uma avaliação. Chegando no hospital, fiz um cardiotoco que constatou que eu estava com algumas contrações e também fiz um exame de toque. No exame de toque foi constatado que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Fiquei até nervosa. Então, com o cardiotoco e o exame de toque, o médico que estava no plantão falou que o Nicolas já estava chegando, mas que o ideal seria que eu voltasse para casa, tomasse um banho relaxante, porque ainda poderia demorar um tempinho. E que também ele falou que o sangramento era normal, não tinha nada que preocupasse. Então, fizemos isso, voltamos para casa. Lembrando que o hospital fica em outro município, 40 minutos de distância mais ou menos. Não é tão longe, mas também não é tão perto. Mas enfim, voltamos para casa, tomei meu banho, relaxei e comecei efetivamente a sentir algumas contrações. No início, gente, foi um negócio bem... nem doía, Daí foi evoluindo. Eu falei pro meu marido, acho melhor a gente baixar um aplicativo para controlar, para ver também se tá no momento, já de ir pro hospital e tudo mais. Baixamos um aplicativo quando foi mais ou menos lá para as 5 horas da manhã. Acho que foi isso, talvez um pouquinho antes, 4, não sei, não vou me lembrar muito bem. Quando foi mais ou menos entre 4 e 5 horas da manhã, as contrações ficaram muito ritmadas, tanto que no próprio aplicativo que nós estávamos marcando, sugeriu que nós andássemos, que nós fôssemos até o hospital. No próprio aplicativo falou alguma coisa assim, tá chegando o momento de você se dirigir até o hospital, alguma coisa assim. Então, por volta de 6 horas da manhã, nós retornamos para o hospital, sendo que, gente, no caminho para o hospital, nesses 40 minutos, eu parei de sentir contrações, eu não sentia mais nada mesmo, parecia qualquer outro dia da gestação, e não aquele dia, em que o bebê iria nascer. Daí eu comecei a ficar gente, o que está acontecendo? Do nada pararam as contrações, do nada parei de sentir. E realmente estava uma cólicazinha bem pequena, mas nada assim que vai nascer um bebê, Porque dói, então... Enfim, gente, fomos até o hospital.
Chegando no hospital, eu falei pro meu marido, não tô sentindo nada, o médico vai falar que eu tô doida, né? Por que eu voltei aqui? Aí nós pensamos, vamos dar umas voltas, né, pra ver, vamos andar um pouquinho, caminhar pra ver se volta a sentir, né, se evolui. Andei acho que 20, 30 minutos, não senti nada. Mesmo assim, eu resolvi, né, ir falar com o doutor, até mesmo por conta do sangramento, que ainda tava tendo um pouquinho de sangramento. Então, subi. Lembrando, pessoal, que quando eu fui pro hospital 2 horas da manhã, era um médico que estava lá. E assim que eu cheguei em casa, eu mandei mensagem pro médico que me atendeu, né, durante meu pré-natal, algumas consultas. Mandei uma mensagem pro meu médico, falei pra ele o que aconteceu, o que tinha acontecido também no hospital. E ele falou assim, Rayane, que bom, realmente tá no momento do Nicolas. Ele falou alguma coisa assim. E falou até que eu poderia ter ligado pra ele ao invés de mandar mensagem. E disse que ele falou assim, que bom, amanhã eu que estarei de plantão. Então, 7 horas da manhã, ia trocar o plantão e seria ele. Ok, eu falei, nossa, que máximo, o Nicolas vai nascer com o médico que eu quero. Entre 7 e 8 horas da manhã, eu subi pra fazer o cardiotoco. Quando eu cheguei pra fazer o cardiotoco, as enfermeiras perguntaram se eu tinha comido e tudo mais, né? Porque parece que é bom você se alimentar pro bebê se despertar. Falei que eu não tinha comido nada, tinha comido uma maçã. Então eles me deram lá um pãozinho, um bolinho, bom demais. E também acho que foi chá, tomei um chazinho. Enfim, aí eu fui fazer o cardiotoco. Lembrando que eu já não estava sentindo nenhuma contração que fosse considerável. Então, fiz o cardiotoco, que leva mais ou menos 20 minutos. E, gente, esperei o meu médico aparecer para ver o cardiotoco e ele viu o cardiotoco só 10h40 da manhã. Então, eu fiquei de 8 até 10h40 sentada. Então, se eu fosse evoluir na contração, sentada que não seria, né? Porque tava tensa ali, sentada. O que aconteceu? O médico falou, oi, Rayane, tudo bem? Que legal que você tá aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, ele viu o cardiotoco, analisou lá, né, com toda a experiência dele de médico, e falou que tinha alguma coisa que eu não vou saber exatamente o que é, porque ele não deixou claro, e isso me deixou um pouquinho chateada. No momento nem tanto, mas agora, lembrando, eu fico um pouco chateada, porque eu queria que ele tivesse sido um pouquinho mais claro para eu ter certeza, né, ter noção pelo menos do que realmente estava acontecendo. Ele só falou que tinha alguma coisa que deixava ele inseguro de continuar, né, esperar realmente para pegar no tranco o trabalho de parto, porque ele falou que realmente não estava constando que eu estava em trabalho de parto ativo, que realmente não tinha sentido contração mais. Então, enfim, essa parte foi um pouco estranha, né? Não sei o que aconteceu, não faço ideia. Então ele viu e falou que o meu bebê, o Nicolas, não estava em sofrimento fetal, graças a Deus, mas que ele não estava com um quadro estável, assim, um quadro que deixasse o médico tranquilo de falar assim, volta pra casa, espera o Nicolas nascer no momento que ele quer. Então, o doutor falou isso e ele falou que, de acordo com a experiência dele, o melhor seria interromper a gravidez através de uma cesárea de emergência. Aí aconteceu o quê? Exatamente, gente, isso mesmo. Meu mundo caiu, porque se tinha uma coisa que eu não queria, não desejava, era uma cesárea. E, bom, era o que tinha que acontecer pelo bem da saúde do Nicolas. Então, falamos com meu marido, né, que não podia ter subido porque não podia ter acompanhante em consultas. Então, chamamos meu marido porque agora seria efetivamente o parto. No parto, pode e deve ter acompanhante, de acordo com a lei que eu vou colocar aqui. Os acompanhantes estão permitidos, gente. Sempre foi permitido ter acompanhante. E também, na pandemia, continua, a mesma lei continua tendo validade. Enfim. Bom, o doutor, né, o médico, falou exatamente a mesma coisa pro meu marido.
Aí, né, a gente já se entreolhou e ficou assim, vai nascer, vai nascer, vai nascer daqui a pouquinho. Porque a gente tava imaginando assim, nossa, o Nicolas vai nascer lá pra noite, né, tardinha, talvez até de madrugada. Mas não, ele ia nascer, né, em menos de meia hora. Então o Nicolas nasceu, na verdade, 1 hora depois, porque até a gente ajeitar tudo, preencher documentos, fazer as coisas, trocar de roupa, deu mais ou menos, meia hora, 1 hora. E fomos lá, fiz a cirurgia, gente. Nossa, a cirurgia não tem nada de tranquilo assim. Primeiro que eu não queria, né, fazer, já falei isso 5 vezes, mas eu não queria ter, o meu desejo não era uma cesárea. Então eu não tinha pesquisado praticamente assim nada sobre cesárea, né, porque na minha cabeça eu não faria. Então chegou lá, gente, você já vai, pelo menos foi comigo assim. Eu já saí da sala de pré-parto para a sala, né, da cirurgia, na maca, obviamente. Então, olhando pro teto, né, orando e falando, meu Deus, que tudo ocorra bem, tudo aconteça da maneira como tem que acontecer. Mas, nossa, super apreensiva e nervosa, porque já não tinha controle nenhum, né? Na verdade, a gente nunca tem controle de nada, mas na nossa cabeça a gente tem. Então, ali eu percebi que, cadê meu controle? Sumiu, meu controle imaginário. E daí eu fui todo aquele caminho, né, me batendo nas coisas, porque é desconfortável, né, você andar numa maca, muito desconfortável. E olhando pro teto e falando, nossa, não conseguia nem raciocinar direito. E chegou lá, né, na sala, fria, o negócio não é nada assim, uau, que mágico essa sala aqui. Cheguei lá na sala, né, fria. Bom, gente, fui anestesiada, né, parcialmente, com a RAC, que é uma anestesia, gente, super arriscada, tem seus riscos lá. Eu não tava me sentindo nada confortável em ter que ser anestesiada com a RAC, mas enfim, né, não tinha como ter o bebê através de uma cirurgia sem ser anestesiada. E, bom, o resto, gente, aconteceu muito rápido mesmo, que eu nem consigo lembrar assim com detalhes. Algumas coisas ficaram muito presentes na minha cabeça e uma delas foi que a equipe médica, sim, gente, a equipe médica, para algumas pessoas isso vai ser normal, igual quando eu conversei com meu marido, ele falou, nossa, mas isso é super normal, os médicos têm que conversar. Mas pra quem já teve bebê, eu acredito que vai me entender um pouquinho mais, eu espero. Não é possível que só eu pense dessa forma. Mas os médicos, gente, médicos e enfermeiros, era mais ou menos 11h40, 11h30 da manhã. E eles estavam conversando sobre o quê? Obviamente, né? Estavam conversando sobre o almoço deles. Que legal. Eu estava ali, né? Quase sendo rasgada minhas camadas lá da barriga, do abdômen e meu útero. E eles conversando entre si sobre o almoço, sobre qual lugar era bom para almoçar, o que eles iriam comer. E eu olhando assim pro teto e pensando, que interessante esse assunto aqui, será que eu posso abrir minha boca para opinar também? Mas enfim, foi isso, gente. E eu não sei se eu falei, mas eu tive o Nicolas em um hospital particular. Nós temos a ideia de que no SUS, né, no hospital público, as coisas são um pouquinho mais carentes e há um pouquinho mais de descaso, mas naquele momento assim em que eu estava quase sendo aberta, né, passando por uma cirurgia de alto risco, né, de risco, e a equipe conversando sobre o almoço. Achei um pouco chato, fiquei chateada no momento, mas quando o Nicolas nasceu, né, que você escuta aquele primeiro grito, é mais um grito do que um choro, né? Um grito misturado com choro. Tudo passa, mas a gente não esquece das coisas, né, gente? Pelo menos eu não sei se eu vou esquecer, não. Talvez precise de terapia. Mas foi basicamente isso. Agora, sobre a cesárea, né? A gente tá anestesiada, não sente muita coisa. Sente só um pouco de movimento, mas dor, né? Zero. Mas sente que estão te manipulando um pouco. Isso é chato demais. E o fato de que você, pelo menos eu não consegui ter contato, né, com o meu bebê
direto, isso também não foi respeitado, né? Trazer o bebê direto para a mãe. Mas foi isso. Bom, e também lembrando que como eu tive, né, meu filho através da cesárea, o ideal é que eu tenha um próximo filho. A pessoa acabou de ter um filho e tá falando do próximo, mas o ideal é que tenha daqui a 1 ano e 6 meses, né, 18 meses, até as camadas, né, todas as camadas cicatrizarem bem, ficarem bem cicatrizadas, para também não ter nenhum risco de ruptura e essas coisas. Sem deixar de lembrar que a recuperação da cesárea é muito mais difícil. Então não tem muito o que dizer, a recuperação cesárea e parto normal é totalmente diferente. Eu confesso que eu sofri bastante até pelo fato de não estar esperando, então, nossa, fiquei muito frustrada e decepcionada, assim, comigo mesma, na minha cabeça, nossa, o que eu fiz de errado, né? Porque uma coisa também, gente, vou abrir um parêntese, que não se encaixa muito bem na minha cabeça, é que o Nicolas nunca teve, assim, nada que indicasse uma preocupação. Então, toda a minha gravidez, nada indicou uma preocupação a respeito do Nicolas e também a respeito de mim. Todos os meus exames deram ok, curva glicêmica, hemograma, tudo bem encaixadinho. Então, na hora que eu escutei do médico que precisaria fazer uma cesárea de emergência, eu fiquei assim, nossa, o que tá acontecendo, né? Eu não tô entendendo nada, porque na minha cabeça já tava mais que certo que seria normal. Mas enfim, como eu disse, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E eu não sei se eu tô esquecendo de falar alguma coisa, né? Porque é relato do parto. Eu poderia falar também sobre o momento, né? Que a gente, primeira vez, né? Você olhando pro seu bebê, é uma coisa meio bizarra, porque você fica, nossa, meu filho tá aqui, só que minha ficha, pelo menos a minha ficha não caiu na hora. E eu fiquei assim, nossa, caramba, que legal, mas não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas com certeza é um momento mágico, único, especial e que, bom, se possível acontecer, né, ocorrer da maneira que a mulher sonha, então cada detalhe bem próximo do que a mulher sonhou, acredito que seja perfeito e maravilhoso, que vai ser um momento que ela vai recordar sempre com muito carinho e amor. Mas quando ocorre, né, percalços, imprevistos, realmente um pouco frustrante, não tem como falar, nossa, não tem nada que me desagradou. Mas enfim, essa foi a minha experiência, tô falando de acordo com a minha visão, não vou romantizar, gente. Não tô aqui pra falar não estou aqui pra falar só coisas boas, só pra falar, foi maravilhoso, perfeito, na hora que eu vi meu bebê, tudo de ruim sumiu. Não, tá aqui na minha cabeça, né, tá guardado. Mas realmente o mais importante, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a saúde do bebê. Então, eu quero muito acreditar, na verdade, eu desejo realmente que o médico tenha dado o diagnóstico, né, correto, que ele não tenha falado só pra... qual é a palavra? Que ele não tenha tentado interromper, né, a minha gravidez de uma maneira, pela via que pra ele é mais cômoda e mais rápida. Então, eu espero que não tenha sido isso que aconteceu, que ele não tenha mentido pra mim, mesmo sabendo que isso acontece muito. Mas, gente, isso também é minha visão. Devo dizer que eu pesquisei muito, estudei muito, li muito, então eu tinha muita informação sobre violência obstétrica e quando a gente tem a informação, quando a gente tem o conhecimento, qualquer coisa que acontece, a gente fica muito alerta e fica pensando, nossa, isso aqui é uma violência obstétrica, nossa, talvez o médico tenha me enganado, nossa. Então a gente fica um pouco mais ressabiada. Quando a gente não tem a informação, as coisas acontecem e você não fica se questionando, igual eu fico em alguns momentos. De qualquer forma, gente, esse foi meu relato. E, bom, espero que eu não tenha esquecido de falar nada.
E, como eu já disse, o mais importante, graças a Deus, Nicolas está aqui com a gente, super saudável, gordinho, risonho, chora também, tá? Chorão, mas está em um ambiente repleto de muito amor e carinho. E a partir de agora é isso que importa, obviamente, né? E o que sempre importou, com certeza, foi a saúde dele e a minha saúde. E graças a Deus, nós dois estamos muito saudáveis. E agora, né, é todo um caminho que tem pela frente, uma vida inteira para Nicolas. E, bom, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, você escutou a Rayane falando muito. E se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o super like, de se inscrever aqui no canal e também deixar o comentário. Compartilha comigo a sua experiência, caso você já seja mãe, e a sua opinião. E acredito que seja isso, gente. E se eu esqueci de falar alguma coisa, coloca aqui que eu faço um outro vídeo falando também. Agora sim, um super beijo e até a próxima!